Meanwhile, China is working on a mega constellation of satellites. It plans to challenge Elon Musk's SpaceX. Competition between the US and China. Well, that competition is now taking place on a new battleground. A China não está nada feliz com os planos da SpaceX de fornecer acesso global à internet com sua rede de satélites. O país teme que a companhia americana use seus satélites para espionar suas atividades e interferir com suas missões espaciais e, portanto, fez o que sempre faz. Copiou a Starlink, lançando sua própria constelação de satélites. Mas enquanto a Starlink é uma entidade comercial que visa usar a tecnologia para obter lucros, as intenções da China podem ser muito mais preocupantes. Quais são os planos da China com sua constelação de satélites? Deveríamos estar preocupados? Junte-se a nós enquanto analisamos como a China copiou a Starlink e por que isso tem sido fonte de preocupações ao redor do mundo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. No passado, o Exército de Libertação Popular, ELP, expressou preocupações envolvendo a Starlink, uma rede de satélites desenvolvida pela SpaceX e cujo principal objetivo é fornecer banda larga de alta qualidade a regiões remotas. O portal diário do ELP sugere que Washington poderia explorar essa tecnologia em benefício próprio. Para exemplificar, quando a Starlink ofereceu ajuda à Ucrânia no ano passado durante seu conflito com a Rússia, o portal criticou a ação, denominando os Estados Unidos obcecados por hegemonia, ainda que tenha sido a própria Ucrânia a procurar pelo auxílio da empresa americana. Nesse sentido, a Starlink desempenhou um papel crucial nos esforços de guerras ucranianas, permitindo que as tropas se comunicassem, identificassem alvos e compartilhassem vídeos com o mundo. Seu sistema de rede é difícil de ser combatido. Da perspectiva chinesa, isso não apenas coloca sua aliada russa em desvantagem, como também levanta preocupações acerca de Taiwan, país independente que a China almeja tomar. Isso porque se Taiwan obtiver acesso a Starlink, isso poderia dificultar invasões chinesas. Vale ressaltar, no entanto, que as preocupações da China se estendem além disso. O país se preocupa que os Estados Unidos estejam se estabelecendo na órbita terrestre baixa, uma área de importância estratégica, por meio da Starlink. A China pretende se tornar referência nesse campo e busca implementar sistemas como a Starlink. A SpaceX já percorreu cerca de 1/3 do caminho para completar sua constelação de 1.200 satélites de internet de banda. Nesse momento, a empresa já lançou mais de 4,6 mil satélites operacionais na órbita terrestre, e cada vez mais são lançados. E por falar nisso, uma mudança notável na abordagem da SpaceX foi percebida nos últimos meses. Se trata da mudança no número de satélites lançados. Inicialmente, a SpaceX lançava cerca de 50 a 60 satélites por vez, sendo que esse número caiu desde então, com lançamentos recentes computando grupos de 21 ou 22 satélites. Por mais que essa mudança levante dúvidas e pareça ruim, na realidade não é bem assim. Pelo contrário, essa é uma transição proposital para a próxima geração de satélites da Starlink, que serão conhecidos como Gen 2 Starlinks e podem ser considerados um grande upgrade sobre seus predecessores, os Gen 1 Starlinks. Mas o que diferencia os Starlinks de segunda geração? A primeira diferença é seu tamanho e peso. Os satélites Gen 2 são maiores e mais pesados, o que sugere avanços em sua capacidade. Para resumir, os Gen 2 podem aumentar em até 10 vezes a capacidade de banda larga em comparação com modelos anteriores. Isso significa que eles podem transmitir dados em velocidades muito maiores e suportar mais usuários simultaneamente, e isso é bom para Starlink.
No entanto, tem um lado negativo. Em 2019, a Amazon anunciou seu próprio projeto de lançamento de satélites e criação de uma rede global de banda larga. O projeto é denominado Kuiper e visa rivalizar a SpaceX. Ainda que o Kuiper ainda precise se estabelecer, a Amazon já tem planos de lançar mais de 3,2 mil satélites em órbita. E seu objetivo é claro, oferecer uma alternativa ao serviço de internet da Starlink. Quando o Kuiper se tornar operacional, ele será a primeira competição real da SpaceX no âmbito de internet por satélite, com o potencial de propor significativos desafios aos objetivos estratégicos da SpaceX. Um dos principais objetivos da SpaceX é transformar a Starlink em um negócio multibilionário, com um faturamento de cerca de 30 bilhões de dólares ao ano. A receita gerada pela Starlink não apenas visa financiar o desenvolvimento do projeto de nave espacial da SpaceX, mas também aumentar o interesse do público em uma oferta pública inicial da Starlink. De forma resumida, a SpaceX vê a Starlink como uma possível fonte de renda que desempenhará um papel fundamental em seus próximos projetos. No entanto, o nascimento de um competidor à altura, como o Kuiper, ameaça atrapalhar esses planos. O mercado internacional de satélites é muito competitivo, de modo que o sucesso dessas constelações depende enormemente de fatores como a cobertura de banda, o custo-benefício e outros. E com a quantidade de recursos e a determinação da Amazon, a SpaceX certamente encontrará na empresa uma rival à altura nos anos por vir. Agora, a maior ameaça à Starlink vem da China, uma vez que o país tem planos de lançar não apenas uma, mas 2 constelações de satélite de internet que poderia rivalizar ou mesmo superar o tamanho e cobertura das constelações da Starlink. A primeira constelação se chama Gaoang, que significa Rede Nacional em chinês, e consiste em uma estatal estabelecida em 2021 pelo governo chinês com o objetivo de criar uma rede global de banda larga que possa servir aos interesses estratégicos da China e oferecer suporte ao desenvolvimento econômico e social do país. A estatal Gaoang planeja lançar até 13 mil satélites na órbita baixa da Terra, o que representa a maior constelação de satélites de internet do mundo, ultrapassando o atual objetivo da Starlink, de lançar 12 mil satélites. A segunda constelação se chama G60 Starlink, o que é uma clara referência ao serviço da SpaceX, e foi um projeto iniciado pelo governo popular de Xangai em junho de 2023, com o suporte de diversas companhias e instituições de pesquisa chinesas. A G60 Starlink pretende lançar 12 mil satélites na órbita média da Terra, o que ofereceria maiores indícios de dados e uma latência mais baixa que os satélites da baixa órbita. A G60 Starlink tem como objetivo também oferecer serviços de internet por satélite a clientes ao redor do mundo, sobretudo em países e regiões em desenvolvimento. Essas 2 constelações chinesas representam uma séria ameaça ao monopólio da Starlink e à lucratividade da empresa no mercado de internet por satélites. Afinal, a China possui um grande mercado doméstico e uma forte vantagem política de investir em infraestrutura e tecnologia espacial. O país conta também com uma crescente capacidade de lançamentos e custos estruturais mais baixos que os da SpaceX. Mas ainda, a China tem a possibilidade de usar sua influência diplomática e econômica para promover seus serviços de internet via satélite para outros países, especialmente aqueles que fazem parte de seus acordos. Essa jogada da China não apenas sinaliza a competição, mas também mostra que o país busca desempenhar um papel de liderança no setor de internet espacial, que vem se desenvolvendo a passos largos. Com suas ambiciosas constelações de satélites, a China visa não apenas fornecer acesso à internet aos seus próprios cidadãos, incluindo aqueles em áreas remotas, mas também oferecer serviços de conectividade global. Nesse sentido, a Starlink terá de enfrentar grandes obstáculos impostos pelo país nos próximos anos, visto que tanto a Gaoan quanto o G60 Starlink pretendem iniciar o lançamento de seus satélites logo. A SpaceX terá que competir com a China não apenas em preço e performance,
mas também em confiabilidade e segurança, e terá de lidar com possíveis problemas de congestão orbital e lixo espacial causados pelo crescente número de satélites em órbita. Segundo fontes, o projeto G60 Starlink será iniciado com um lançamento inicial de 1.296 satélites, sendo que os planos para lançamentos e expansão futuros permanecem incertos. O que está claro, no entanto, é que o programa espacial da China está crescendo rápida e ambiciosamente. A China alcançou diversos marcos nos anos recentes, tais como o pouso na Lua em 2020, o lançamento do módulo nuclear de sua própria estação espacial em 2021 e a declaração de ocupação permanente da estação no ano passado. O país também investiu grandes quantias no desenvolvimento de suas capacidades de lançamento, com planos de lançar 60 foguetes em diversas missões este ano. Mas quão preocupados os investidores da SpaceX deveriam estar com o projeto da China? Bom, parece que a China ainda está um pouco atrás da SpaceX em termos de tecnologia e produção de satélites de internet por um fator. Até abril de 2021, a SpaceX já havia lançado mais de 1,7 mil satélites em órbita, com planos de lançar mais alguns milhares nos anos consequentes. A empresa também conta com vantagens significativas em termos de capacidade de fabricação de satélites, podendo produzir cerca de 120 satélites por mês em suas instalações nos Estados Unidos, enquanto o projeto G60 Starlink ainda precisa construir sua própria fábrica de satélites. Segundo fontes, o plano inicial dos chineses é contar com uma capacidade de produção anual de 300 satélites, o que significaria que seriam necessários mais de 40 anos para construir a constelação desejada. A Gaoan, no entanto, parece estar um pouco adiantada, com planos de enviar até 30 satélites ainda este ano. Contudo, ao comparar esses números aos da SpaceX, que, entre outras coisas, pretende lançar 100 foguetes esse ano com a possibilidade de que 80 deles carreguem satélites da Starlink, fica claro que a SpaceX está a uma distância segura à frente da China. Na realidade, 8 dos 10 últimos lançamentos da SpaceX foram dedicados às missões da Starlink, ainda que, apesar disso, talvez não seja a hora de Elon Musk relaxar. Se a China estiver realmente determinada a alcançar a Starlink, precisará igualar a frequência de lançamentos da SpaceX, e conquistar isso significaria construir mais foguetes e aumentar sua capacidade global de lançamentos. Isso, por sua vez, poderia diminuir os preços de lançamentos ao redor do mundo. Ainda que esse risco seja maior para fornecedores de lançamento de alto custo, como a United Launch Alliance e a Ariane Space, a SpaceX certamente não ficaria imune ao impacto. Essa situação propõe dois desafios que a SpaceX precisa considerar, tornando-os algo com que a empresa precisa ter cautela. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Você acha que tem alguma chance da China se igualar a Starlink? Ou eles ainda estão muito distantes da empresa de Elon Musk? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.